nessa época de pandemia, isolamento social, a gente passou a utilizar mais as redes sociais, reunião online e surgiu aí o efeito Zoom. O que é isso? As pessoas passaram a observar mais os defeitos, né, do seu rosto e o nariz foi um alvo muito grande, tanto que no Google a busca pelo termo rinoplastia cresceu mais de 4.800%. O procedimento cirúrgico passou a ser realizado com mais frequência e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E para falar sobre rinoplastia, sobre esse aumento na procura nesse tempo de pandemia, sobre o avanço nas técnicas utilizadas, nós convidamos o Dr. Jorge Rego, otorrinolaringologia, que se especializou nessa área de rinoplastia. E a gente vai aproveitar para falar sobre esse procedimento que realmente, George, no seu consultório, você percebeu esse aumento da procura nesse tempo de pandemia? Olá, Juliana, bom dia, tudo jóia? Aumentou e aumentou muito. Esse período agora, desde que começou a pandemia, né? Nós notamos que assim, o número de pessoas à procura dos procedimentos estéticos em geral, principalmente faciais, aumentaram muito. E dentre eles, a rinoplastia eu acho que foi o maior. Eu acredito que no dia a dia você não fica tão de frente para você mesmo, né? E nesse tempo nesse tempo de isolamento, as reuniões online aumentaram, então não tem como fugir. Você está ali, cara a cara, olhando para você, que numa reunião, por exemplo, presencial, isso não acontece. Exato. E isso é exatamente o que você falou na abertura, que é o efeito Zoom. Ele veio exatamente por conta do aplicativo Zoom de teleconferências, então veio o efeito Zoom e exatamente isso aí. Você está mais crítico da sua face, da sua exposição em teleconferências, em teleaulas, e até mesmo nas redes sociais, em postagem, o pessoal está postando mais, né? Então, tudo isso aumentou esse número, essa procura por serviços estéticos faciais. Jorge, para quem está aí satisfeito com o nariz, está começando a pensar numa rinoplastia, qual o primeiro passo, que profissional procurar para essa avaliação inicial? Então, Juliana, eu aconselho que assim, quem mexe no nariz, quem tem essa especialidade, a rinoplastia, ela é executada e ela é área de atuação da otorrinolaringologia e da cirurgia plástica, certo? Então, muitos cirurgiões plásticos hoje fazem apenas rinoplastia, estão se dedicando muito a essa área facial e estão aprendendo muito essa parte funcional também do nariz. Estão dando mais valor a essa parte funcional. Já o otorrino, por outro lado, que já entende bem dessa parte funcional, também está passando a se especializar melhor nessa área estética, para entrar nesse ramo também da estética. Que é como eu sempre digo, a gente levava sempre a questão da qualidade de vida, de respiração do paciente, essa coisa, mas hoje eu me sinto muito mais realizado que além de levar essa qualidade de vida do paciente, eu estou levantando a autoestima do paciente, muitas vezes a gente está realizando o sonho dos pacientes, muitas vezes a gente está fazendo com que o paciente passe a conseguir tirar foto, participar de videoconferência, fazer foto de um perfil, alguma coisa disso aí que não gostava de fazer, tinha vergonha de fazer isso antigamente. E com o otorrino é possível associar. Por exemplo, se eu tiver um desvio de septo, se eu tiver alguma cirurgia funcional, eu já posso fazer essa cirurgia junto com a rinoplastia? De preferência, a rinoplastia ela é para ser feita, para quem tem o interesse em fazer a rinoplastia, ela de preferência a gente fala para se fazer juntamente com a cirurgia do desvio do septo. Porque nesse tipo de rinoplastia a gente usa os enxertos. E esses enxertos são tirados diretamente do próprio septo do paciente. Então, quando a gente faz somente uma septoplastia, a gente vai pegar esse septo e vai desprezar. Não vai usar para nada. E na rinoplastia a gente vai aproveitar. Então, se a pessoa já fez a septoplastia antes, por exemplo, e quer fazer a rinoplastia, ele não tem mais aquela cartilagem que a gente vai precisar para usar. Então, às vezes, a gente tem que colher essa cartilagem de outros locais, como cartilagem de orelha ou cartilagem usar a cartilagem costal, que é da costela. Então, para a gente poder usar. Então, de preferência, o ideal é que se pensa em fazer a parte estética, associe a fazer a parte funcional também.
Então, a avaliação, a gente pode começar por essa avaliação com o otorrino. No seu caso, você já une as duas técnicas. Então, como é que é feita essa avaliação inicial? Isso. Primeira coisa que a gente faz é o exame clínico. Eu vou querer saber se o paciente é alérgico, se o paciente não respira bem. E nisso a gente faz o exame clínico do paciente. Então, eu vou olhar dentro do nariz, a gente vai fazer isso. E aí essa programação vem a partir agora dos exames de imagem. Então, a tomografia vai me dizer se tem sinusite, se tem desvio do septo, aonde está esse desvio, se é mais alto, mais baixo. Se esse septo dá para a gente usar para fazer a rinoplastia. Então, o aumento, a hipertrofia dos cornetes, que é o que o pessoal chama dos cartuchos, que é o que faz mais entupir nariz mesmo, é isso aí. E a partir daí a gente vai fazer as fotos do paciente, a gente vai fazer uma programação cirúrgica, uma simulação digital, para a gente ter mais ou menos o controle e ter aquela previsão mais ou menos do anseio do paciente, o que é que ele está querendo fazer com isso aí. Mas a avaliação da parte funcional respiratória, que é a queixa da patologia da doença do paciente, da queixa principal, e isso vai ser consertado junto com a rinoplastia. George, com relação ao formato do nariz, né? Eu acredito que tem muita paciente que já chega com aquele nariz, quer um igual a esse. É possível? Como é que é feito essa definição, né? Você disse que é feito todo um planejamento aí para ter uma previsibilidade do resultado da cirurgia. Mas a escolha do nariz, o paciente que escolhe ou não? Como é que funciona isso? Isso é bem comum. O paciente chegar com foto de atriz, com foto de outros Instagrams, de outras pessoas, ou que já operaram, ou que não, e o anseio de se fazer aquilo ali. Mas eu sempre explico que cada um tem o seu nariz. Então, o que a gente tem que fazer é tirar as imperfeições que não agradam aquela pessoa com aquele formato. Então, se ele é mais alto, vamos baixar. Se ele é mais largo, vamos estreitar. Se ele é baixinho, vamos subir. Então, cada um, para manter o seu nariz, tirando o seu, vamos dizer assim, o que não agrada, mas mantendo o seu nariz, a sua personalidade. E essa programação a gente faz. Então, assim, é muito comum, muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas chegam com uma noção boa. Então, a primeira coisa que me dizem, eu não sei se pesquisam muito como é que a gente faz isso em rede social, mas a primeira coisa que me dizem assim, eu te procurei porque eu vi que seus resultados são mais naturais. Então, são mais naturais não, na verdade são bem naturais, alguma coisa desse tipo. E eu sempre falo que isso aí o que faz não é você escolher o formato, nem eu escolho, nem o paciente escolhe. Isso aí a gente vai minimizar os defeitos que ela acha que tem. Então, respeitando o nariz que já existe, né? Respeitando o original, exatamente. Então, não dá para ficar o nariz de Juliana no rosto de George vai ficar feio, porque o formato do rosto é diferente. Então, ele pode ser bonito no rosto de Juliana, no rosto de George vai ficar feio. Então, a gente tem que respeitar isso. Então, a gente tem que deixar o seu nariz de uma forma que ele fique bonito e agradável para o seu rosto. Certo, George. Com relação às técnicas, eu vejo muito nas suas postagens a hashtags rinoplastia estruturada, rinoplastia ultrassônica. Isso aí está relacionado a técnicas utilizadas? A rinoplastia estruturada hoje é o que a gente tem que fez a previsibilidade do resultado ficar melhor. Então, fala-se muito em preservadora, rinoplastia preservadora, que é o Preservation Rhinoplasty. E essa rinoplastia preservadora, eu acho que não cabe muito por nossos narizes aqui no Nordeste. Mas pacientes de fora cabe, em alguns casos cabe sim, principalmente pacientes do Sul. E isso aí é a técnica cirúrgica, mas a técnica cirúrgica que eu uso em 95% dos casos é a rinoplastia estruturada. Isso sim é uma técnica cirúrgica. Já a rinoplastia ultrassônica, ele é um material que nós usamos, que chamam piezo, e esse piezo ele faz as fraturas que antes a gente fazia batendo com martelo, fazendo o trauma para poder fazer a fratura do nariz. Hoje a gente faz com um aparelho que ele, por ultrassom, ele faz essa fratura do osso com trauma menor, então com menos sangramento, com menos edema. Então o paciente geralmente vai ficar menos roxinho, vai ficar menos inchado. O inchaço vai ser do descolamento para o aparelho entrar, mas isso aí é um edema que a gente vê que o controle dele é muito mais fácil do que quando você faz a pancada com o martelo que quebra com o trauma. E esse sangue se espalha e ele é mais difícil de ser absorvido.
Então ele fica mais roxo, fica mais inchado. Então, na verdade, é um material que a gente usa para chegar numa técnica da fratura. Então, a rinoplastia ultrassônica é isso. E a rinoplastia estruturada realmente é uma técnica cirúrgica mesmo. Do começo ao fim, é uma forma de se fazer uma rinoplastia do começo ao fim. É a técnica mesmo. Como é que está o pós-operatório? Como é que fica o pós-operatório de uma pessoa que é submetida a uma rinoplastia? Quando é que ela volta às suas atividades normais? Eu falo sempre que no pós-operatório é uma cirurgia que é praticamente indolor. Ela é uma cirurgia que ela é incômoda. Ela incomoda, que o nariz vai ficar entupindo, essas coisas. Mas doer, a gente passa de pirona em caso de dor ou febre, um Tilenol em caso de dor ou febre, alguma coisa disso aí. E a primeira semana, por mais que dê para voltar para algumas atividades, mas a primeira semana eu peço para ficar em casa. Não só pelo fato de ter que sair para trabalhar, nem nada disso, que agora com a pandemia até ajuda, muita gente trabalha online. Mas o que eu falo sempre, eu faço a brincadeira que a primeira semana é a semana do Netflix. Então, eu quero que fique em casa. Vá ver televisão, vá ver filme, vá ocupar a sua cabeça essa primeira semana. E eu não quero nem que vá para casa da mãe, da sogra, nem nada disso, porque eu vou precisar que faça muita compressa no rosto, eu vou precisar que faça drenagem linfática, eu vou precisar que tome remédio na hora certa, que lave o nariz de 2 em 2 horas. Então, se você sai de casa, se você vai na casa de alguém, nem que seja para almoçar, vai dar o horário do remédio ou da compressa de alguma coisa que você esqueceu de levar, e isso pode atrapalhar um pouco nesse pós-operatório. Então, eu gosto de fazer a coisa bem correta, bem direitinho, para a gente. Essa primeira semana é crucial nesse pós-operatório. Jorge, resultado final da rinoplastia. Quanto tempo depois a gente consegue ter esse resultado final? O resultado final mesmo, quando a gente orienta, é que assim, que sempre vai ter alguma absorção de edema ainda, algum roxinho, algum edema. Isso aí vai sair geralmente com 2, 3 meses. A gente já tem uma boa noção do resultado de como está o nariz. A gente vai acompanhando mais de perto esse período. Mas a gente sabe que até 1 ano nas rinoplastias primárias, quem já operou, não. Quem já fez uma segunda rinoplastia, então já tem uma fibrose, alguma coisa, isso aí esse prazo prolonga um pouco mais. Mas até 1 ano esse nariz ainda tem algumas modificaçõezinhas. Então, um edemazinho que sai, alguma coisa que pode aparecer, um enxertinho que apareceu mais ou não. Então, até 1 ano a gente consegue ter essas mudanças ainda para ter o efeito final do que terminou a rinoplastia. Ótimo. Jorge, muito obrigada. Vamos deixar aqui suas redes sociais, porque hoje, né, a internet também não tem mais fronteira, né? A gente está aqui em Natal, mas você atende também pacientes de qualquer lugar do mundo, né? Então, deixa suas redes sociais para quem tiver interesse aí nessa rinoplastia. Nesse tempo, aproveita esse tempo, porque esse tempo está propício também, né? O tempo do isolamento, da pandemia. Tá. Então, eu vou deixar o Instagram nosso, que é o rinoplastia_George Rego, e tem o Instagram também da clínica, que é o Clínica Ville Santé. Ville com 2 L's, Ville Santé. E quero agradecer, né, e em poder, vamos dizer assim, ajudar um pouco quem está vendo, entender mais ou menos como funciona esse mundo da cirurgia estética facial. E agradecer a vocês, só isso. Foi um prazer. Muito obrigada. Seja sempre bem-vindo. Ok, Juliana, um abraço, tudo de bom. Um abraço em todos.